Olá, irmãos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Privilégio estar aqui com vocês, poder estudar e olhar para as Escrituras e ser confrontado por elas. O sermão de hoje, na verdade, tem mais a ver, talvez, com o estudo, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre a ressurreição, especificamente a doutrina da ressurreição, né? Então, a finalidade desse estudo é firmar alguns pontos e explicar certinho sobre essa tão importante doutrina para a fé cristã, algumas implicações práticas e responder algumas dúvidas, objeções, questionamentos que foram levantadas para com ela no decorrer da história e refutá-las com uma proposta teológica e prática para que vocês, caso sejam confrontados com relação a alguma dessas questões durante a vida de vocês, saibam responder de forma muito enfática e defender a fé de vocês. A gente vai ler o capítulo 15 de Coríntios, a gente vai ler do verso 1 ao 17 e o verso 58, tá? Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, né? E que o Senhor fale conosco nesse momento através da sua palavra, que é santa, infalível, inerrante e suficiente. O texto diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ao qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mim e a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu a mim como a quem nasceu fora do tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, e isto é aquilo que pregamos, e isto é o que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, perdão, irmãos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou novamente, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Lá no verso 58, ele diz bem assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Palavra de Deus, graças a Deus por ela. E em 2022, as telonas dos cinemas brilharam mais uma vez a contar uma cinebiografia do icônico rei do rock, Elvis Presley. Irmãos, esse filme foi interpretado por um ator que eu desconhecia, Austin Butler, mas que depois disso teve uma grande guinada aí, né? Ele apareceu agora recentemente no filme do Denis Villeneuve, Duna 2, uma aparição incrível. A trajetória desse artista lendário, Elvis Presley, é considerado por muitos críticos como o maior artista vivo que o mundo já teve. Essa história foi retratada minuciosamente com muita perfeição através desse filme. O Austin Butler estava incrível.
Elvis Presley, com mais de 400 músicas, em participação de mais de 30 filmes, deixou um legado inigualável, né? O famoso rei do rock. Desde o seu falecimento prematuro, há cerca de 46 anos, inúmeras teorias conspiratórias começaram a surgir em torno dessa sua morte ou, para muitos, supostas mortes. Depois de assistir o filme do Elvis, eu fiquei tão encantado com a sua história e com a atuação do Austin Butler que eu comecei a me envolver em vários vídeos do YouTube e tem vídeos muito comparativos do Elvis cantando e do Austin, tu vê que, meu, parece a mesma pessoa, é muito incrível. E supostamente, quanto mais você pesquisa sobre algo, mais o algoritmo te entrega sobre aquilo. E foi então que começou a aparecer no meu YouTube dezenas de teorias da conspiração e várias especulações de que, na verdade, Elvis não teria morrido. Quando eu era mais novo, tu escutava muito falar sobre isso. Elvis não morreu, né? Existem teorias muito loucas que Elvis, na verdade, não morreu, ele se tornou um pastor protestante chamado Bob Joyce. Se tu escrever aí no YouTube Bob Joyce, tu vai ver que a voz do cara é idêntica do Elvis e que, mano, ele parece aquelas fotinhas de FaceTime do Elvis envelhecido. Tem alegações que Elvis, na verdade, ainda vai na casa dele e que ele vai como a figura de um jardineiro. Existem alegações de que Elvis, na verdade, teria viajado para a Argentina no dia da sua morte usando o pseudônimo de John Burroughs, que era um pseudônimo que ele usava. Outras teorias surgem afirmando que Elvis, né, ele trabalhava com o FBI. O filme deixa isso claro, né, que ele trabalhou com o governo de Nixon, né, e que ele foi nomeado como uma espécie de... É, pô, esqueci o nome, gente. Espião. E ele cantava nos é, cassinos no fim da sua carreira para investigar toda a máfia que existia por detrás disso. E que, na verdade, ao entregar todos esses caras, ele foi pego e, obviamente, teve que ser submetido a um programa de proteção de testemunhas. Irmãos, meu Deus do céu, há muitas teorias magistrais de conspiração. Há muitos conteúdos, há dezenas de livros, artigos, ou seja, quase 5 décadas depois da morte de Elvis Presley, ainda existe toda uma áurea de mistério ao redor de Elvis Presley. Agora, irmãos, imaginem se em 2024, durante essa semana, às 14 horas, em um perfil desconhecido do Instagram, uma live fosse aberta, ao qual um senhor afirmasse ser Elvis Presley. A priori, todo mundo acharia um absurdo e em poucos minutos se tornaria uma trend no Twitter. E imagina se esse senhor não apenas verbalizasse ser Elvis Presley, mas ele começasse a expor dezenas de documentos e fotos que supostamente comprovariam sua identidade. Fotos até então desconhecidas, relatos até então desconhecidos. Esse vídeo certamente se tornaria viral em poucos minutos, dominando todos os meios de comunicação, tanto tradicionais quanto na internet. Possivelmente você ouviria o tan 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 tan. Horrível isso, né? Mas apareceram na Globo dizendo que um senhor afirma ser Elvis Presley, se tornaria trend no Twitter, ia parar em todas as redes sociais, cortes e mais cortes e mais cortes. E esse senhor seria rapidamente convidado a entrevistas, podcasts, para validar suas informações. E depois disso ele fosse convocado a fazer uma série de extensas pesquisas até um teste de DNA. E fosse de fato comprovado que este senhor era Elvis Presley. O que você acha que aconteceria, meu? Uma coisa eu tenho certeza, um mar de perguntas e explicações seriam inevitáveis diante dessa reviravolta, desse plot twist. E ele teria muito que explicar. Sobre a ressurreição de Cristo, irmãos, durante toda a história, foi levantada dezenas de milhares de refutações.
Mas diferente dessa história que eu inventei aqui, a ressurreição de Cristo tem sobre si muita sustentação histórica, evidências vero e neotestamentárias e evidências que comprovam a sua veracidade. Então, o primeiro ponto que a gente tem para literalmente falar sobre o fato da ressurreição ser um fato, não apenas uma construção querigmática, é o próprio testemunho das Escrituras. Vocês sabem, eu sempre ensino para vocês que na teologia a gente acredita que a Escritura deve explicar as Escrituras. Então, se nós formos ao Velho Testamento, teremos evidências bíblicas verotestamentárias, dezenas delas. Eu vou destacar aqui Salmo 16:10, Oséias 6:2, Ezequiel 37, do 1 ao 14, Salmos 49, 14 e 15, Isaías 26, do 13 ao 19, Daniel 12:2. Assim como nós temos várias evidências não testamentárias, a Bíblia dizendo que Cristo ressuscitou, irmãos. Mateus 28, do 1 ao 20, Marcos 16, do 1 ao 8, João 20, do 1 ao 20 e 25, Lucas 24, do 1 ao 53. Vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito que o Cristo teria que sofrer todas essas coisas antes de entrar na glória? Lucas 24, 25 e 26. As Escrituras declaram que Cristo, Jesus, é o servo sofredor, aquele que seria morto, mas que ressuscitaria. O relato pedrino, em Atos 2, 22 e 24, é muito forte. Ele diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que ele fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O testemunho das Sagradas Escrituras apontam para a ressurreição de Cristo. Parece que a gente está lendo uma sessão do Credo Apostólico. O retrato paulino que nós lemos, dizendo que Cristo apareceu para ele, Cristo apareceu para Pedro, Cristo apareceu para Tiago, Cristo apareceu para todos os discípulos, e que em um só dia Cristo apareceu para mais de 500 homens e mulheres. E muitos deles ainda estavam vivos, enquanto já tinham morrido, mas o texto deixa claro que Cristo apareceu para mais de 500 pessoas. Durante a história, existem dezenas de argumentos que tentaram refutar a ressurreição de Cristo, como a ideia de que, na verdade, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, para que depois de sua morte, a sua mensagem ainda continuasse ganhando força. Porém, admitir que os discípulos roubaram o corpo de Jesus é literalmente admitir a falha de Roma em cuidar de um corpo morto. Admitir que o corpo foi roubado é admitir que Roma fracassou em cuidar de um morto. Mateus 27, 64 deixa isso claro. Outra ideia é de que, na verdade, forjaram a morte de Jesus, mas ele não morreu, tá? Depois que ele desceu da cruz, ele sobreviveu. Como explicar, então, o túmulo comprado por José de Arimateia? Seria ainda mais tragicômico ao Império Romano eles cuidarem de um túmulo vazio de alguém que nunca morreu, imagina? Um atestado de incompetência, né? Outra teoria que as pessoas dizem é que as mulheres foram procurar por Jesus no túmulo errado e que isso gerou toda essa confusão. Então, irmãos, era muito fácil de resolver todo esse problema.
vamos achar então o túmulo verdadeiro. Há um argumento liberal de que Cristo não ressuscitou em carne, irmãos, na teologia liberal, que na verdade ele ressuscitava no querigma, ou seja, na mensagem dos apóstolos. Toda vez que os apóstolos pregavam sobre Cristo, ele ressuscitava na mensagem. Algo como, ao ver o filme do Elvis Presley, é como se ele estivesse vivo novamente. Algo como, quando eu mexo no meu iPhone, é como se o Steve Jobs vivesse novamente. Tal argumento é deplorável, irmãos. A teologia liberal afasta de si o entendimento que as escrituras são suficientes e dá uma leitura humanista para o texto que não faz nenhum tipo de sentido. Negar a ressurreição de Cristo, como lemos no capítulo 15, faz com que a nossa fé não valha de nada, irmãos. Existe um filme do diretor Kevin Reynolds que conta a história de Clevius, um poderoso centurião agnóstico romano e cético, que é enviado por Pôncio Pilatos para resolver o mistério sobre o qual aconteceu com Jesus. Onde está o corpo desse homem? O nome desse filme é A Ressurreição, de 2016. É um filme muito legal para vocês entenderem isso que aconteceu. Esse texto mostra essa procura demasiada desse homem para tentar achar o corpo de Jesus. Então mostra eles revirando lugares onde corpos eram jogados, abrindo túmulos para tentar achar o suposto corpo de Cristo, porque eles acreditavam que eles podiam ter tirado o corpo de Jesus de um lugar e enterrado em outro, para fortalecer a mensagem dos seus discípulos. Então eles procuram, começam a perseguir os cristãos, acreditando que de alguma forma aqueles cristãos tinham capturado aquele corpo e que estava escondido com eles. Porque havia sobre aquele povo um murmurinho de que eles estavam tomando o sangue de Cristo e comendo do seu corpo. Então esses homens começaram a perseguir os cristãos, acusando eles de canibais, de terem roubado o corpo de Cristo e estarem comendo pedaços do seu corpo e bebendo seu sangue em seus encontros. Tanto os judeus quanto os romanos admitiram que o túmulo estava vazio. O grande problema é que ninguém podia encontrar ou mostrar onde estava esse corpo. Por isso, o silêncio dos judeus era tão significativo quanto o falar dos cristãos. De alguma maneira, irmãos, diante da guarda romana, a pedra de quase 2 toneladas foi removida e eles não perceberam isso. Um guarda militar altamente disciplinado deixou seu posto e precisou ser subornado por autoridades para mentir sobre o que realmente tinha acontecido. Justamente para evitar todos os problemas que estariam inerentes a isso. Mateus 27:64 deixa isso claro. A mortalha estava intacta, não continha corpo algum. João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, observou que os ladrões não poderiam roubar um corpo nu, porque ia demorar muito para tirar o linho. E este corpo foi enterrado com muita mirra, que cola esse linho no corpo, assim como um chumbo. Ou seja, ia dar muito trabalho um ladrão tirar Jesus de lá. Mais tarde, irmãos, Cristo aparece não somente para os seus discípulos, mas como para 500 pessoas. O texto deixa isso claro. Há quem diga que esse texto foi escrito cerca de 25 anos depois da ressurreição de Cristo. Flávio Joséfo, um historiador judeu, no final do primeiro século, diz: das mulheres, nenhuma evidência seria aceita por causa da frivolidade e temeridade do seu sexo. Irmãos, uma das maiores provas que nós temos da ressurreição de Cristo é o fato dele aparecer primariamente para mulheres. Irmãos, por causa da desconsideração do judaísmo antigo, a relação de confiabilidade da palavra de uma mulher, não faria nenhum tipo de sentido em termos de marketing começar contando essa história a partir da voz daquelas que não teriam voz. Afirmar que um corpo foi ressuscitado já era um absurdo demasiadamente grande para o povo judeu. Agora, afirmar isso dizendo que ele apareceu primariamente a mulheres é uma história que não teria peso algum. Seria rejeitada. Porque se tratava de dois absurdos: a ressurreição dos mortos e as palavras de uma mulher dentro desse contexto. Flávio Joséfo vai dizer: naquela época vivia um homem sábio,
chamado Jesus, se é que podemos o chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que o recebiam com verdade e alegria, e fez muitos judeus e gregos o seguirem. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz por denúncia dos maiores de nossa nação, aqueles que amarraram antes continuaram a manter afeições por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles. Não é amarraram, não, irmãos, é amaram, perdão. Fui ler aqui li rapidão. Ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas a seu respeito, e muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até hoje existe um grupo chamado cristãos, assim denominados por causa dele. Outra evidência muito conclusiva é que, com relação à probabilidade de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, seria a disponibilidade dos discípulos sofrerem de forma conjunta por algo tão frívolo. Irmãos, faz até sentido eles roubarem o corpo de Jesus, mas uma vez postos a tamanha perseguição, irmãos, muito rápido alguém abre a boca. Agora não faz sentido, irmãos. Centenas, dezenas de milhares de cristãos serem perseguidos. Flávio Josefo fala que faltou madeira para pregar cristãos. Não faz sentido esses homens serem jogados no Coliseu, mulheres serem jogadas no Coliseu, crianças serem jogadas nos Coliseus. Se abraçarem e cantarem, sabendo que veriam a Cristo novamente, porque depois de morto, os viram. E ele disse que ele era a ressurreição, e aquele que crê nele, ainda que morra, viveria novamente. Irmãos, nenhuma mentira suporta a tortura durante muito tempo. A gente vê isso em filmes. Se fosse de fato uma armação, alguém teria entregado, não teria aguentado tamanha pressão. Mas a gente está falando sobre algo que foi totalmente contrário. O sangue de inocentes, de justos, dos mártires, sustentou a ressurreição de Cristo. Ou seja, é possível a gente perceber, pelo que eu disse para vocês até aqui, que não há nenhuma refutação muito clara no primeiro século com relação à ressurreição de Cristo. Na verdade, a igreja foi construída sobre esse fato. O credo dos apóstolos nos mostram isso. Os pais da igreja fortalecem tudo isso. A igreja foi solidificada no fato que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição, irmãos, tem importâncias muito significativas para a nossa fé. Cristo não apenas ressuscitou, irmãos. O texto nos mostra que ele se revelou, aparecendo para Pedro, aparecendo para Tiago, aparecendo para Paulo e aparecendo para mais de 500 testemunhas em diferentes situações. Cristo não apenas ressuscitou, mas ele se revelou. Ele revelou o cumprimento cabal das Sagradas Escrituras e dos profetas. Então, irmãos, essa revelação de Cristo e de sua ressurreição é base para a nossa fé. A ressurreição também nos assegura com relação à veracidade da nossa fé. Até porque Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, Deus não teria o ressuscitado. Então toda a nossa pregação é inútil, assim como a nossa fé. Que nós seríamos considerados falsas testemunhas. Mas pelo fato de Cristo ter ressuscitado, a nossa fé tinha sentido. Irmãos, isso é muito forte. Paulo vai falar: olha, se Cristo não ressuscitou no decorrer do capítulo, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. A vida se resume a isso aqui mesmo. A viver todos os nossos dias e está tudo certo. Não há sentido para a nossa fé, não há sentido para termos esperança. Nossa fé é inútil. O nosso trabalho, o sofrimento que nós passamos por causa de Cristo é inútil.
É inútil a nossa pregação, é inútil o nosso testemunho, somos falsos testemunhos, estamos no pecado, somos os mais infelizes dos homens, pois abraçamos a perseguição e a morte, nos privamos dos prazeres desse mundo à toa. É disso que Paulo está falando. Paulo também observa que a ressurreição tem uma aplicação muito prática e está intimamente ligada com a nossa obediência ao Senhor. Concluindo o texto dizendo: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Irmãos, a ressurreição era o firme fundamento da fé daqueles homens. Eles viram Cristo ressurreto, irmãos. Quando Cristo subiu aos céus e disse: eu vou voltar, esses caras acreditavam que isso ia acontecer. Porque eles viram Cristo subir aos céus. Eles comeram com Jesus. A fé deles não era em nenhum aspecto algo subjetivo, era algo concreto. Eles tocaram em Cristo. Eles comeram com Cristo ressurreto. Durante 40 dias após sua ressurreição, eles viram o Senhor aparecer, desaparecer, estar com eles. Eles prepararam a casa e receberam Cristo. Isso teve um impacto tão forte na fé deles, que em meio à perseguição, Paulo dizia: se mantenham firmes nisso, no testemunho que vocês viram, que nada os abale. Se dediquem à obra do Senhor, mesmo que isso custe a vida de vocês, porque o trabalho de vocês no Senhor nunca será inútil. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, mas pelo fato de Cristo ter ressuscitado, toda a perseguição e todo o nosso trabalho no Senhor não é inútil, não é em vão. É pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, garantindo a nossa ressurreição para com Ele, glorificação, regeneração, justificação, que devemos continuar firmes na obra do Senhor até que Ele venha. Portanto, irmãos, nós, nos dias de hoje, devemos avançar com a pregação do Evangelho para a salvação do povo escolhido de Deus, discipulando, partilhando os sacramentos e avançando o reino de Deus, cumprindo com o seu grande mandamento, com sua grande comissão, até que Ele volte para nos buscar. Em segundo lugar, Paulo nos incentiva a concentrar a nossa vida em uma busca incansável pelas coisas lá do alto, a saber, futuras recompensas espirituais como alvo de nossas vidas. Colossenses 3, do verso 1 ao 4, ele vai deixar isso claro. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos de vocês naquilo que está lá no alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram para isso. E agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos em glória com Ele. Paulo aponta para a ressurreição de Cristo como um momento onde todas as nossas dificuldades que passamos nessa vida, irmãos, serão recompensadas. Quando sermos glorificados e ressuscitados plenamente com Cristo, a nossa esperança será cravada em nossos corações. O sentimento de que valeu a pena. O entendimento dessa verdade, irmãos, afeta completamente a forma com que nós vivemos. Aliás, eu posso afirmar que é esse entendimento que dá sentido para a vida que estamos vivendo. Diferente de um mundo cético que não crê em Cristo, muito menos na evidência suprema de que esse Cristo é o Messias. Por isso vê a vida, a satisfação, comer, beber, porque amanhã morreremos, como afirmou Paulo, como a única coisa que está diante deles. O mundo que olha para o mundo e não vê nada além de prazeres está condenado, irmãos. Mas nós olhamos para a terra como sombra da eternidade. Nós encontramos a verdadeira fonte de satisfação e felicidade, irmãos, quando entendemos que Cristo ressuscitou. Pois isso faz com que a nossa vida tenha sentido. Pois nós sabemos que Ele também nos ressuscitou dos mortos, nos vivificou, nos justificou. E que essa ordem da salvação será completa. Então, por mais que eu passe por dificuldades terrenas, perseguições, tá tudo bem, irmãos. Como bem disse o poeta, toda dor é por enquanto, haverá um dia onde tudo isso será destruído. E a paz reinará naqueles que estão com a verdadeira paz.
Em terceiro e último lugar, não menos importante, existe um aspecto muito prático e ético na justificação, que diz respeito à nossa luta contra o pecado, como bem disse John Piper, make war, fazer guerra contra o pecado. Romanos 6, do verso 11 ao 13, nos diz: da mesma maneira, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam seus membros e corpos a Ele como instrumentos de justiça. Há um aspecto prático, irmãos. Paulo termina esse capítulo nos lembrando que Cristo ressuscitou. Ou seja, nós devemos continuar a nossa vida trabalhando para Ele, trabalhando em santidade em nós, trabalhando no anúncio do Evangelho, pois cremos em um Deus que é vivo, santo. Que o Senhor nos ajude, que a ressurreição fundamente a fé que nós temos e que nós possamos glorificar o Senhor enquanto vivermos. Em nome de Jesus.